Nosso nono encontro, alunos e alunas do curso de Engenharia de Computação, da disciplina de Circuitos Lógicos. Falaremos sobre LEDs e flip-flops. Nesta aula de LEDs e flip-flops, vamos ver a parte sequencial dos nossos circuitos lógicos. Vamos começar a colocar uma variável que até então não existia, que era o tempo. Até agora, os nossos circuitos tinham entradas estáticas, saídas estáticas. Agora eu tenho uma variável tempo, que é a minha saída anterior interfere na minha nova saída. Então eu vou começar, esses LEDs e flip-flops são os circuitos sequenciais. As saídas dependem, além das entradas, dependem também dos estados atual das suas próprias saídas. Eu trago uma realimentação para mostrar, para obter um novo resultado. Eu consigo, então, agora uma dimensão de tempo e vou denominar isso da seguinte forma: estado atual, Q elevado a N, e próximo estado, Q elevado a N mais 1. Isso é uma nomenclatura mais ou menos universal. Não sei porquê, mas não se usa o termo T. Então, Q elevado a N é estado atual, Q elevado a N mais 1 é o próximo estado. Olha a dimensão de tempo: estado atual, próximo estado. É o que tenho agora e o que vai acontecer. Então, como eu havia dito, o meu circuito sequencial é um circuito combinacional também, só que parte das entradas vem das saídas atuais. Eu tenho, então, a realimentação, eu tenho a variável saída, estado atual das saídas, combinando com as entradas para obter novas saídas. LEDs e flip-flops são dispositivos biestáveis. Se mantém em qualquer condição binária. Tem dois estados estáveis, eles param em qualquer situação, ou no 0 ou no 1. Os dois estados estáveis são o 0 e 1. Nós estamos trabalhando em binário, não se esqueçam. Eu tenho, então, dispositivos biestáveis. Vocês vão ver outros dispositivos que não são biestáveis, lá em eletrônica digital também. Mas, nesse caso, LEDs e flip-flops, dispositivos biestáveis, porque tem duas condições estáveis para permanecer. A diferença entre LED e flip-flop. Por que eu chamo de LED e por que eu chamo de flip-flop? Flip-flop é aquele circuito que é disparado, que é modificado em função da subida ou da descida de um sinal de entrada chamado clock. Nós falamos tempo, clock e relógio. Vejam, o meu clock é o meu relógio, é a minha base de tempo. Então, cada vez que sobe ou cada vez que desce, dependendo do circuito, e há uma modificação, esse cara é um flip-flop. Se a modificação ocorrer pelo nível desse clock, nível 0 ou nível 1, estamos falando de LED. Essa é a diferença básica. O circuito é exatamente o mesmo. Muda a forma de transição, a forma como é gerada a transição da saída em função do meu sinal de entrada clock. O primeiro desses flip-flops são os flip-flops 7 reset, SR. Nada mais é do que uma combinação de portinhas, uma das configurações. Podem ser outras, mas a configuração que eu peguei aqui para mostrar para vocês, configurações com portinhas NAND, onde eu tenho S numa entrada de uma das portinhas NANDs e R na outra entrada das portinhas NAND. E junto com R, a saída que eu chamei de Q, negada, e junto com S, a saída que eu chamei de não Q, negada de novo. Vejam que eu coloquei aqui Q e não Q. Fiquem com isso que nós vamos ver o porquê lá na frente, tá? Então, nesse caso, flip-flop SR tem entrada S e entrada R, saída Q e saída não Q. Como funciona isso? Se eu colocar 0 e 1, 1 e 0 em SR, como é que funciona? Vamos montar essa tabelinha? Olha aqui. Quando S for 0 e R for 1, peguei aleatoriamente um valor para SR e coloquei aqui. Se S é 0, 0 negado dá 1. Opa, o 1 é elemento neutro na operação lógica E, eu dependo da outra entrada. Quanto vale? Não sei. R é 1. 1 negado, 0. 0 e qualquer coisa, teorema de Boole. 0 e qualquer coisa, 0 elemento predominante na operação lógica E. 0 vem alguma coisa, 0, negado 1. 1 vem aqui junto com esse 1, me dá 1, negado 0. Olhem,
que o Q é 0 e o não Q é 1. Beleza? Confere. Então, Q é 0 e não Q é 1. Quando o S é 0 e o R é 1, a minha saída Q é 0, independente do que eu tinha lá anteriormente. Olha só agora o inverso, inverti S1 e R0. S1, negado 0, 0 é alguma coisa, dá 0, negado 1. Está aqui. 1 vem para cá e entra na portinha junto com R0, negado 1, 1 e 1, 1, negado 0. Não Q é 0. Ó, Q é 1, não Q é 0. Feita a minha, completada a minha função. 2 elementos da tabela. E as outras duas condições? Quando S for 0 e R for 0. 0 negado 1, dependo da outra variável. 0 negado 1, depende da outra variável. E agora? A outra variável que tem aqui com S é um cara chamado não Q. Aqui, ó, não Q, genérico. Não Q e 1, não Q. Negado Q. Q e 1, Q. Negado não Q. Vejam que o estado, próximo estado, é exatamente igual ao estado atual. O próximo estado é exatamente igual ao estado atual. Então, ele manteve a minha saída do mesmo estado quando o S for 0 e o R for 0. Se o S for 1 e o R for 1, 1 negado 0, 1 negado 0, 0 e alguma coisa, 0, negado 1, 0 e alguma coisa, 0, negado 1. Opa, Q igual a 1, não Q igual a 1. Isso fere diretamente um dos princípios da lógica binária. Então, essa aqui é a chamada uma condição não permitida, uma condição proibida no flip-flop SR. Eu não posso colocá-las porque vai me dar uma saída que eu não sei qual é, vai ficar oscilando. Então, a partir daí eu tenho o flip-flop SR. Quando eu coloco o clock é simplesmente uma porta, um sinal que vai deixar passar o S ou não deixar passar o R. Esse que está aqui. Quando o clock é 1, o S passa daqui para cá. Quando o clock é 1, o R passa daqui para cá. Então, é a chave dessa porta que habilita as entradas para SR. Com isso, eu tenho, então, a primeira informação, as duas informações de um flip-flop. O diagraminha dele, um quadrado, um retângulo, com SR, entradas SR, saída Q e não Q, e uma entrada clock. E uma coisa chamada tabela característica. Todo flip-flop vai ter uma tabela característica. Entrada SR, como nós vimos lá atrás. S é 0, R é 0, mantenho o que eu tinha. A minha saída, próxima saída, é exatamente igual à saída que eu tenho agora. Se entrar 0 e 1, independe do que eu tinha anteriormente, eu vou ter saída 0. Se entrar 1 e 0, eu vou ter saída 1. E se for 1 e 1, é proibido. Eu não posso colocar porque eu não sei qual é o valor que eu vou ter. Não é que eu não posso colocar, eu não posso usar porque eu não sei qual é o valor que eu vou obter na saída. Aqui está bem definido. Se eu pegar essa tabela característica e embaralhar ela, virar ela do avesso, eu vou ter a tabela de estados. Nós vamos ver lá na frente qual é o significado dessa tabela de estados. Eu tenho a tabela de estados, eu vou ler da seguinte forma. Eu tenho o estado atual, QN. Quero ir para o estado, próximo estado, QN mais 1. O que eu preciso colocar em JK para que isso aconteça? Eu estou no estado 0 e quero me manter em 0, ou quero ir para 0. O que eu faço? Se eu olhar a tabela característica, qualquer coisa que eu faça, se eu colocar 0 e 1 em SR, eu vou ter como saída 0. Se eu colocar 0 e 0, eu vou manter a saída. Opa, exatamente isso que eu quero. Então, minha tabela de estados é: o S tem que ser obrigatoriamente 0 e o R, tanto faz o valor que eu obtenho, que eu tenho em R, para obter a minha saída mantida. Então, o meu, tem um erro aqui, desculpem, não é J, não é K, é SR, 0 no S e X no R, eu vou ter a minha saída 0 e 0. Estado atual, 0 e 1, eu vou ter 1 e 0. Se eu quiser estado atual 1, quero ir para 0, eu vou colocar
está errado aqui, 1 e 1 aqui está errado, é 0 e 1 aqui. Eu vou refazer essa tabela para vocês depois. É 0 e 1, e eu vou ter, então, se eu quiser 1 e 1, aqui é 0, tá? Isso aqui é 0, 0 e 1, para que o meu próximo estado seja 0, né? E se eu tiver 1 e 1, vou manter o S, tanto faz o valor, e mantenho o R em 0. A partir do flip-flop SR, eu vou fazer o flip-flop JK. JK não tem significado essas variáveis, eu simplesmente... O flip-flop JK é uma variação do flip-flop SR para que eu possa usar as entradas 1 e 1. Olha só a tabela característica do flip-flop JK. O circuito está aqui, né? Eu tenho com J, o Q negado, numa portinha E, entrando no SR. Estou aproveitando o flip-flop SR para não ter que desenhar, para não ter que reavaliá-lo novamente, tá? Então, JK, entra 0 e 0, sai QN, mantém a saída, 0 e 1, sai 0 sempre, 1 e 0, sai 1, 1 e 1, sai a negação do que eu tinha anteriormente. O meu próximo estado é o estado atual negado. Essa é a diferença do flip-flop SR, essa linha 1 e 1. Daqui para a tabela de estados, eu tenho, se eu quero 0 e 0, 0 e X. Se eu quero 0 e ir para 1, vou colocar 1 e X. É só inverter a tabela de estados. Vejam lá, 1 e 0, 1 e 1. Então eu mudo o meu estado. 1 e 0, se eu tiver em 1, quero ir para 0, vou colocar 0 e 1. Se eu tiver 1, quero ir para 1, vou colocar X e 0. Essa tabela de estados vai ser usada para a gente montar circuitos utilizando flip-flops, tá? Onde eu vou ter, onde eu queira fazer, por exemplo, contadores. E aí eu vou precisar, que estado que eu estou, para onde que eu quero ir? O diagrama de estados. Vamos ver nas próximas aulas aí, mais à frente. Um outro tipo de flip-flop é o flip-flop D, data, de dado. Ou seja, o dado que entra é o que sai. O que entra, sai. Então, isso aqui é a minha tabela. Entrou 0, sai 0. Entrou 1, sai 1. Essa é a minha tabela característica do flip-flop D. Olha só a tabela de estados. Se eu quero 0 na saída, eu preciso colocar 0 na entrada. Se eu quero 1 na saída, eu preciso colocar 1 na entrada. E assim eu monto minha tabela de estados. Essa tabela de estados é mais simples, porque eu preciso colocar na entrada o que eu quero na saída. Ou, lendo de outra forma, se eu colocar 0 na entrada, o que eu colocar na entrada eu vou ter na saída. Esse cara tem uma função bastante extraordinária nos nossos circuitos lógicos. Ele é a unidade básica de memória. Se eu coloco um dado, ele se mantém, quando eu for ler, ele está lá, ou se eu colocar outro dado, o dado que eu colocar vai estar lá. Logo, construir minha unidade básica de memória. O flip-flop D é a unidade básica de memória. As memórias estão baseadas no flip-flop tipo D. O outro flip-flop é o flip-flop T, trigger, gatilho, onde eu tenho a variação da minha saída em função simplesmente da variação do clock. Eu usei também como base o flip-flop D, que nós já vimos agora há pouco, e para fazer esse flip-flop T, variei a minha saída T, a minha saída se modifica. Olha a tabela característica dele. Se entrou 0, ele mantém. Se entrar 1, ele altera. Então, se eu ficar variando a minha saída, a minha entrada T, a minha saída vai ficar variando em zeros e uns, invertendo do que tenho na entrada, né? Esse é o flip-flop trigger, gatilho, certo? Disparo. A tabela de estados dele, do flip-flop T, é isso aí também, ó. Se eu, para manter, eu tenho 0, se eu quiser alterar, eu coloco 1. Manter, eu tenho 0. Então, eu consigo utilizar os estados desse meu flip-flop em função do gatilho. Coloquei gatilho, muda. Não coloquei gatilho, mantém como está. Uma outra forma de minimizar problemas eletrônicos nos circuitos por exemplo, ruído, é garantir
que a minha saída tenha exatamente o valor da minha entrada. Então eu coloco 2 flip-flops acoplados, um mestre, outro escravo, o primeiro sendo atuado pela subida do clock e o segundo pela descida. Então, modifiquei, entrei com um dado, fiz ele aparecer aqui na primeira saída com a subida. Vejam, esse aqui não fez nada, está aqui. Passado esse tempo do clock, eu faço a descida do clock e esse valor vem aparecer aqui. Com isso eu garanto que a instabilidade ficou para trás e que eu não tenho uma estabilidade nesse dado. Eu tenho uma integridade dessa informação em função desse mestre escravo. Atua na subida ou atua na descida? Através simplesmente de uma inversão do sinal. Na verdade, ele se atua pela subida também, só que para esse clock, ele é a descida desse significa a subida desse aqui. Eu consigo garantir que variações não passem para a minha saída. Essa é a nossa aula de latches e flip-flop, né? Vejam os textos básicos e apoio e os vídeos de apoio, né? Então deixem de comparecer na próxima aula, quando veremos registradores a aplicação desses latches e flip-flops. Até lá, senhores!